Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Filosofia Tech. E hoje a gente tem um assunto super especial, que é o assunto direito, né, no mundo digital. Eu tenho certeza que muita gente deve ter dúvidas sobre isso, né, até porque quando a gente fala geralmente do direito, muita gente do mundo do direito nem gosta de estar no digital, né, e hoje a gente trouxe um convidado que é o inverso disso, é uma pessoa especialista na intersecção desses dois mundos. Então super bem-vindo, Rodrigo, fique à vontade para se apresentar, contar um pouco do seu trabalho. Muito obrigado, Thiago. Prazer enorme estar aqui participando, né? Um baita canal já, quase encerrando aí a primeira temporada, e uma honra estar aqui com esse time, né? Como eu brinco aqui no dia a dia, eu estou nesse mundo de direito digital desde a época da pedra lascada, né? Que é um primeiro passo da tecnologia, querendo ou não, né? E tem uma série de nuances, muitas vezes as pessoas ficam olhando, poxa, mas o direito está sempre atrasado, né? E a grande pergunta é, será que o direito está sempre atrasado? Ou ele teria que se antecipar? Né? Eu acho que é um baita tema que a gente vai ter um bom momento aí hoje. E você já começou com uma provocação que para mim é forte, porque eu confesso que eu sou dessa turma de achar que o direito está atrasado. Né? E quando eu vejo alguém especializado, com tantas terminologias novas, como eu olhei o seu perfil, tem um monte de coisa acontecendo no mundo do direito que pouca gente sabe, né, no final das coisas. Então eu queria que você me contasse primeiro, né, como é que surgiu essa preocupação do direito no mundo digital, né? A gente sabe que o digital já faz parte da nossa vida há muito tempo. Mas quando que de fato isso virou algo como uma disciplina marcante nas universidades ou como um tema a ser debatido aí pela sociedade? Acho que é um tema, uma dúvida muito boa isso que você trouxe, né? Primeiro assim, eu acho que o primeiro passo que a gente acaba dando do direito dentro da tecnologia acaba envolvendo questões vinculadas à propriedade intelectual, né? Então, que é mais antigo, né? Sim, por conta de software e hardware, né? Óbvio que a gente tem outros aspectos tecnológicos mais antigos, mas os que realmente têm uma relevância maior, inicial, foi a questão vinculada a software, né? Em especial a hora que o PC toma aí as casas e passa a dominar o dia a dia das pessoas, né? E isso com toda a demanda de programação para objetos e tudo mais, que toma grande relevância e proporção da coisa, né? Só que para passo a passo a isso, você tem a evolução da internet, né? E que a gente hoje nem consegue viver mais sem internet, né? Mas se a gente parar para pensar, ela em escala comercial, Brasil, estamos falando 95 aproximadamente, né? Então não tem tanto tempo assim. Nesse momento, o direito passa a tomar uma proporção muito maior. Por quê? Você passa a ter relações muito mais massificadas. Então, aquilo que era feito de uma forma quase que pessoa a pessoa, né, ou empresa a empresa, você passa a ter uma proporção massificada de relações de consumo e impactos diretos na sociedade para isso, né? Se a gente olha mundo afora, a busca do direito, do olhar do direito, de estudar e trazer isso para dentro da universidade, ela começou quase que junto com a internet e com software e tudo mais. Se a gente traz para dentro do Brasil, eu diria que mais de 95% das faculdades, sem medo de errar, até 2021, talvez, não tinha nada de direito e tecnologia. Tá? Quando é que elas passam a ser forçadas a ter alguma coisa e mesmo assim ainda de uma forma bem resvalando, por uma determinação do MEC, que passa a obrigar a faculdade a ter, só que a grande maioria está entregando um pacote mais ou menos, e por conta de LGPD, que virou o tema do assunto. Desde quando veio essa questão do MEC? Do MEC é uma portaria que determina desde 2021. Ah, super recente. Super recente, mas deu um prazo para ser implementado, então na verdade as faculdades estão implementando agora em 22. E boa parte delas estão dando assim como uma disciplina até optativa. Nossa. Né? Então, é uma realidade, assim, se a gente olha e nesse ponto você tem total razão quando fala do direito tá atrasado, né? Se eu olho o currículo de uma faculdade, né, a matriz curricular, grande maioria delas estão paradas no tempo. Grande maioria. Né? Tá muito preocupado ainda em processo, nas disciplinas tradicionais, olha para o direito como sendo basicamente 3 grandes áreas: setor público, advocacia, né? E
ponto, e mais alguma coisa, tipo Ministério Público e tal, né? Quando hoje a gente tem uma infinidade de áreas. Eu tenho um legal designer, né? Eu tenho o programador, que é jurídico também, que vai desenhar código-fonte para um smart contract, ou para desenhar uma operação no blockchain, né? Então, esses players estão entrando no mercado e buscando uma formação complementar e não aquela propriamente da faculdade, né? São, eu diria que pouquíssimas Brasil afora que estão acordadas para isso. E daí você tem um outro dilema dentro da faculdade de Direito, né? Se eu tenho que ensinar tecnologia, o quanto de tecnologia? Faz sentido. Começar a medir, poxa, mas eu não posso abrir mão do direito porque é uma faculdade de direito, né? Eu tenho que ensinar a garota, o garoto a programar? Meu pensamento no sentido de que eu preciso ensinar lógica de programação. Uhum. Se eu ensinar e fazer a pessoa compreender, por exemplo, uma árvore de tomada de decisão, qual a diferença de arquitetura de software para engenharia de software, para programação, porque esse profissional do direito, ele deixa de trabalhar muito individual e passa a trabalhar mais coletivamente. E ele vai ter que se valer de um programador. Só que se ele não souber compartilhar ideias, ou seja, entender a mesma lógica e falar a mesma língua, não vai sair um bom trabalho. Sim. Né? Então, esse é o olhar que eu tenho para isso, né? Então, isso sobre uma ótica de ensino ou aprendizado. E você tem o outro lado, né? Que é o da lei, propriamente. Né? Poxa, tem que evoluir na mesma proporção, né? Senão não adianta. Né? E daí, o evoluir na mesma proporção, você tem, pegando em filosofia do direito e aproveitando aqui o teu canal, né? Basicamente você tem várias correntes de filosofia do direito, mas duas muito fortes, né? Que é uma muito clássica, que é chamada de positivista, que vai falar o direito, eu não vou dar valor para ele, é a lei e ponto. Eu vou verificar só se a lei passou por um processo legislativo correto, tá? E, estando ok, eu não vou nem questionar normalmente a moral da lei, porque eu não olho o valor, eu aplico, né? Tem até o contraponto a essa ideia, falar isso não é ciência, porque você não tem, né, um grau de reflexão maior. Feita a provocação aos positivistas, você tem um outro movimento que é baseado muito em movimento culturalista. E aí você tem um exponente brasileiro, que é o professor Miguel Reale, que ele tem a teoria tridimensional do direito, que é reconhecida mundo afora. Que ela é um tripé, um triângulo, mas dinâmico, ou seja, ele está em constante evolução, entre fato, valor e norma. Que é o fato social, ou seja, o fato social com relevância jurídica. Uma evidência, internet. Então eu não tinha internet, agora eu tenho um novo fato social. Como é que eu reconheço o contrato firmado na internet? No início, todo mundo olhava aquilo e falava, como assim? O contrato tem que ser papel, né? Qual o valor disso na sociedade? Ou seja, cultural e histórico daquele momento. É reconhecido? Né? E daí a norma. Ok, então agora eu interpreto a norma a partir deste valor e deste fato social. Então, só para tentar entender, esse tripé é basicamente, primeiro acontecem os movimentos para depois você normalizar eles. Exatamente. Então não acontece nada do zero, digamos assim. Isso. O direito, para quem segue essa corrente, eu sigo muito, o direito ele nunca vai nascer antes do fato social. Interessante. Ele é decorrente do fato social. Mas isso é novo, né? Relativamente novo. Não necessariamente, né? Você primeiro precisa, porque todas as vezes que a gente tentou legislar antes de ter um fato social, o que você acaba fazendo? Você inibe o avanço tecnológico, você inibe o avanço social, você gera uma lei que não pega. Conceito de lei que não pega, o que é? É uma lei que ela não tem aderência social, né? Então você tem essa vertente também a ser olhada, e que é bem interessante. Então, por isso que o direito, ele nunca está à frente do fato social. Eu costumo brincar, principalmente com meus alunos de graduação, que eu dou muito aula na pós, mas também na graduação, né? E normalmente quando você pergunta, principalmente no primeiro ano, fala quem veio fazer direito para fugir de exatas, né? Todo mundo levanta a mão, né? E daí eu jogo a seguinte equação na lousa, coloco lá, direito igual física quântica. Daí o pessoal quase cai para trás e fala, opa, tô em faculdade errada, né? Daí, não, como professor, normalmente vem todo um questionamento. Eu falei, é muito simples. Tal como o movimento da energia, né?
em que se você condensa energia, você aumenta o potencial de circulação de átomos, nêutrons e tudo mais. E eles vão achar uma válvula de escape. É o fato social. Então, toda vez que a sociedade começa a praticar um ato, a sociedade vai analisar aquilo. Se não for bem quisto pela sociedade, você faz uma lei falando, amigo, assim não pode. Não mate o amiguinho. Né? E daí vai se buscar uma válvula de escape. Ok, não posso matar, mas eu posso matar em minha legítima defesa. Aí pode. É a válvula de escape. E daí você tem um novo fato social. Internet. Pode? Não pode? E o que pode lá? Interessante. Nessa premissa, então, o direito sempre vai estar atrasado, né? Porque basicamente precisa ter o fato, precisa ter um experimento empírico ali para gerar uma norma. Se a gente pensar em stalking, né? Sim. Normalmente eu fujo de temáticas de penal, né? Mas o stalking, que é ficar perseguindo as pessoas em redes sociais. Como é que ia ser previsto isso? Exato. Não existia o fato, não existia a internet, não existia... Né? Então, deixa acontecer e depois sai e regula para evitar os abusos. É a mesma dinâmica, por exemplo, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a grande temática do direito atualmente, né? Sobre a ótica de negócios e tudo, em que a gente tinha proteção à privacidade e proteção de dados pessoais antes? Tinha. A gente tem há mais de 30 anos, a gente tem a Constituição, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem uma série de regulamentos, o próprio Marco Civil da Internet. Mas já tinha decompartilhamento de 2014. De dados? Sim, o Marco Civil da Internet tem um aspecto sobre, olha, para você coletar dados e compartilhar dados, você precisa ter uma autorização. Que normalmente vinha lá em política de privacidade do site, de cookies. Termo de aceite. E ponto, né? Só que, por que a gente precisou de uma lei mais específica? Porque você tem uma massificação maior de uso e cada vez mais coleta de dados do Big Data. Né? Todo esse movimento que começou num aspecto comercial da coisa, né? De Amazon e tudo mais, para te indicar outros livros, começou a criar bolhas. Né? E a tal da privacidade hackeada do seriado. Né? Com o uso abusivo e massificado, viu-se, o que a gente tem de lei não é mais suficiente. Então vamos criar uma lei adicional para a proteção de dados da pessoa física, que é a LGPD. A proteção de dados da empresa continua pelo regramento que tinha. É o movimento de física que eu falei. Sim. Ou seja, você continua tendo uma energia cada vez maior que começa a escapar, vamos criar mais uma norma. Só que essa é numa esfera quase que global. Não um movimento europeu, um movimento estadunidense, brasileiro e tudo mais. Interessante. E aí, falando um pouco de como o direito vê o digital no geral, ele vê somente como mais um canal de comunicação, de interação humana, ou como um bicho muito maior e mais complexo? Como que é a leitura do direito em relação a isso? Bom, o direito, ele começou olhando isso como só mais um canal, né, digamos assim. Então ele olhava só o segmento software, ou só internet, ou só nem tinha LGPD, enfim. Até que a questão toda se tornou cada vez mais complexa, tanto é que hoje a gente fala muito em mundo phygital, né? Que é a fusão do físico com o digital. Né? Quando eu olho direito digital, que também não tem muito... tem um pouco de divergência sobre o nome, sobre cyber law, direito digital. Eu gosto de direito digital. Alguns ainda chamam de direito informático. Esse, para mim, é o mais desatualizado impossível. Mas eu respeito quem pensa e opina em contrário. Né? O direito digital, ele acaba sendo transversal, né? Ou seja, ele acaba sendo interdisciplinar e transdisciplinar. Então, quando eu falo que ele é interdisciplinar, eu não posso, por exemplo, olhar... Não é que eu não posso, mas eu não devo olhar, por exemplo, uma matriz curricular de um curso universitário ou de uma pós-graduação em caixinhas. Entendi. Por quê? Porque ele atravessa o mundo dos negócios, ele atravessa as relações B2B, B2C, penal, administrativo. A esfera pública está começando a se valer muito disso com blockchain, por exemplo. Né? Então, eu tenho que ter um olhar
transdisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, porque eu tenho que jogar tecnologia. E jogar questões éticas também. Então, eu tenho uma série de outros valores que transcendem e muito ao direito. Por isso que eu não vejo mais um espaço também para as teorias positivistas que não colocam valor, axiologias. Como eu não vou discutir ética, por exemplo? Como eu não vou discutir os valores, a razão de ser? Né? Um exemplo bem simples é o casamento homoafetivo. Se eu for um positivista, eu não posso reconhecê-lo no Brasil porque eu tenho uma norma constitucional que fala que casamento é relação entre homem e mulher. E como é que o Supremo reconhece ele? Pelo movimento cultural. Que, dado o momento histórico e cultural da sociedade, não há como não reconhecer. É mais do que legítimo e necessário. Até a questão da família unipessoal. A pessoa que hoje mora sozinha, ela é reconhecida como unidade familiar. Né? Isso há anos atrás seria impensável. Mas a sociedade avança. Eu preciso atualizar esses valores. Só que aí você tocou num ponto interessante, que a velocidade, né, desses valores analógicos é completamente diferente da velocidade que acontece as mudanças no mundo digital. Como é que o direito consegue se adaptar a isso? Bom, primeiro você tem cada vez mais normas que a gente chama de semi-abertas. Tá? O que é uma norma semi-aberta? É uma norma que vai permitir alguma interpretação subjetiva. Ah, entendi. Tá? E a gente teve uma série de alterações legislativas no Brasil de 2018 para cá, ou seja, muito recente, que ainda estão pegando, né, usando a linguagem aí do dia a dia das pessoas, né, da norma que pega, não pega, no sentido de que, olha, se eu tiver uma evolução tecnológica que já está sendo, inclusive, aplicada fora, ou seja, internacionalmente, vamos permitir, siga o jogo. E se a gente identificar que isso está trazendo algum prejuízo para as pessoas e para o país, mesmo esse conceito de país e soberania, ele começa a ser questionado com blockchain e tudo mais. Faz sentido. Mas se prejudicar, aí a gente vai olhar. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com criptoativos, criptomoedas. Está circulando livremente. Uma série de pessoas caíram em alguns golpes. Né? Infelizmente, tecnologia, como qualquer outra coisa, pode ser usada para o bem ou para o mal. É um processo. Né? Dado esses golpes, houve um interesse de falar, ok, então vamos regular minimamente? Então, alguns aspectos de regular são bem-vindos. Para quê? Para trazer segurança jurídica. E quando eu trago segurança jurídica, eu aumento o capital de investimento. Eu trago segurança ao empreendedor. O empreendedor, o que ele quer? Ele quer previsibilidade. Ele sabe do risco dele. Que é uma outra coisa que não ensinam na faculdade de Direito. Né? Que normalmente ensinam a gente a falar, olha, risco zero. Não pode ter risco, né? Eu acho Só curioso. Que o mundo não é assim. O advogado, ele é formado, drivado nisso, né? Não pode ter risco. Que é um erro. Que é um erro, também acho. Né? Não é necessariamente um erro. É desatualizado. É contra o empreendedorismo, porque é risco e recompensa o empreendedorismo. Sim. Né? No momento que muda o mindset para olhar, falar, calma, o risco é empresarial, é do empreendedor. Ele tem que conhecer o risco para fazer uma análise de custo de transação, trade-offs e tudo mais. E aí tomar decisão. É um risco que eu aceito? Né? Então, ao saber trabalhar com isso, que daí vem conceitos de economia e tudo mais, que você não vê numa faculdade. Na maioria, pelo menos. Né? Então, na hora que você começa a saber usar isso e entender que a lei, sim, ela não vai cobrir tudo, você começa a apontar pontos de oportunidade e pontos de risco. Né? Se eu cruzo, por exemplo, NFT. NFT é uma grande oportunidade atual. Né? O mundo pode virar uma grande Acme, né? Ou uma grande NFT. Porque tudo que tem valoração, eu posso converter numa NFT. E digitalizar a transação. E digitalizar a transação. Se eu digitalizo a transação via NFT, eu eventualmente estou falando que eu vou abrir mão de moeda, porque eu posso trocar com NFT. Eu não dependo de governo para me regular.
Eu posso fazer transnacional, sem precisar de banco central para fazer conversão de câmbio. E você começa a ter uma nova reflexão do que é uma soberania estatal. E aí você entrou em alguns pontos importantes, que é a descentralização, né? E de fato, quando a gente olha o direito ou qualquer iniciativa de criar governança, geralmente a centralização é a boa prática, digamos assim, para facilitar essa gestão da coisa. E aí, a gente está falando de blockchain, de NFT, enfim, uma série de iniciativas que a gente pode chamar de rebeldes, de certa forma, porque... Que nasceram assim? Nasceram assim. Mas como é que o direito olha isso? Vê como uma oportunidade, de fato, de ficar próximo desse mundo e, de repente, tomar... Pelo menos criar algum tipo de segurança ali dentro. Igual você falou de golpes de cripto. Eu já vi muitos golpes pelo mundo em relação a isso, de corretoras grandes, que o fundador sumiu com o dinheiro de todo mundo. E assim, não tem lei para segurar aquilo, especificamente falando. Então, como é que o direito vê isso? Algo que é inalcançável ou algo que dá para negociar com a comunidade ali, tentar ser um intermediador? Como é que é visto isso? Bom, aqui envolve alguns fatos que é quase bola de cristal, né? Mas o que eu diria que é tendência, tá? Primeiro que, para circular nesse meio, a gente está falando de relações contratuais. Uhum. Então, se eu estou falando de blockchain, estou falando de uma relação contratual. Fato. Se eu estou entrando dentro de uma rede, eu tenho que conhecer a regra do jogo. Então, esse é um primeiro ponto que as pessoas estão se jogando sem conhecer a regra do jogo. Então, vamos entender qual é a regra do jogo, saber onde estão meus riscos, volta ao ponto dos riscos, né? E saber onde eu posso andar, né? Então, é um ponto. Quase todas essas relações, sejam elas comerciais ou, querendo ou não, o conceito consumidor vem do século XX para cá, né, basicamente, não tinham muita intervenção estatal. Você pegar as primeiras navegações, Companhia das Índias e tudo mais, era uma relação privada. Você não tinha uma intervenção estatal. Tá. A origem dos bancos é essa também. Eu não tinha uma pessoa de confiança, vamos supor, eu não te conheço. Eu estou te vendendo um produto e você precisa me pagar. Você depositaria teu dinheiro num terceiro de confiança, que quando você recebesse esse produto, o dinheiro viria para mim, certo? A blockchain, ela pula essa etapa, porque eu tenho certeza que uma vez você recebendo o produto, eu recebo o valor. Então eu tiro o terceiro de confiança do meio e faço uma relação ponto a ponto. O terceiro vira rede, né? Distribuída. E posso eventualmente usar um terceiro para rede se for necessário, né? Quando eu pego essas operações lá atrás, elas eram puramente privadas. Quando o Estado começa a intervir? Quando isso incomoda sobre a ótica financeira e, querendo ou não, você tinha um conceito ainda de territorialidade, porque eu tinha o deslocamento físico, o pagamento físico, né? Trazendo para hoje, para a tecnologia, você não tem mais deslocamento físico necessariamente, para muita coisa. Hoje os nômades digitais, eu posso estar trabalhando de qualquer canto do mundo. Vamos pegar antes da pandemia, estamos falando de 2 anos. Não tinha o conceito de nômade digital ou era muito raro. Uhum. E mesmo que eu tivesse, eu tinha um problema danado para pagamento, né? Hoje, a pessoa pode estar trabalhando em qualquer canto do mundo, eu posso estar pagando em cripto, não preciso fazer câmbio, a pessoa não precisa ter visto de trabalho. Veja como mudou o mundo em 2 anos. Sim. De pandemia sobre a ótica de prestação de serviço. E o mundo cada vez mais é serviço e menos produto, né? Pelo efeito uberização e tudo mais. Uhum. Né? Então, isso é um novo patamar a ser olhado pelo Estado, com uma lente diferente. Não adianta mais olhar, na minha visão, com a mesma lente que se olhou. Porque eu não tenho necessariamente uma limitação fronteira. Tá. Então, existia um sonho, sonhos de noite de verão, né? De você ter legislações comerciais internacionais unificadas, que é o UNIDROIT, né? Que é um código comercial de relações. Você tem até alguns tratados nesse sentido, mas seria tipo um código comercial. Protocolo ali. Um protocolo geral. Que se a gente olhar a LGPD, voltando de novo para a LGPD, eu gosto de usar ela como exemplo, que é um dos grandes movimentos culturais novos dentro do direito. Sim. Que envolve uma mudança cultural.
O que antes era Big Data, agora Less Data, né? Ela vem de um movimento internacional. Então, se eu pego a LGPD, ela é muito semelhante à GDPR, que é muito semelhante ao UK Act, que é muito semelhante à legislação da Califórnia, e por aí vai. Então, você tem uma certa uniformização de um protocolo. Então, ou os países, é minha leitura, porque eu posso estar equivocado, né? Mas ou os países começam a se unir para criar protocolos unificados e pensar globalmente, que a pandemia também deu um chacoalhar nesse pensar globalmente, né? Ou eles vão continuar tentando pensar para dentro de casa, dentro do seu próprio território, intramuros. Só que o mundo não é mais intramuros. E o efeito pandemia acabou de vez com esses muros. Trouxe muralhas para uma certa proteção, porque todo mundo se viu do dia para a noite dependente demais de outro país, mas ao mesmo tempo viu-se que não tem como trazer toda a produção de volta. Se eu quiser trazer toda a produção, sei lá, de volta para o Brasil, ou o que os Estados Unidos tentou em relação à Apple, levar toda a produção de volta da Apple para lá. Não tem. Não tem material, não tem matéria-prima, não tem fábrica, não tem mão de obra. Faz sentido. Tem uma dependência que já acontece, né? É uma dependência quase que inevitável. Talvez vai se conseguir diminuir em alguns pontos. Mas outros pontos, por exemplo, serviço, porque ali a gente está falando de físico, analógico. Mas se eu estou falando de serviço e que pode ser digital, eu tenho fronteira? Eu diria, a gente está no meio de um salto, pegando aquele artigo da Google de 19, a supremacia quântica, né? A gente está no meio de um salto quântico, com a computação quântica e tudo mais junto. Que para onde a gente vai? Né? É muito equivalente ao momento em que a gente sai da primeira revolução industrial para a segunda. Que entra energia elétrica no jogo. Entendi. Então, assim, só na sua leitura, a partir do momento que começar a atrapalhar de fato a sociedade, os próprios governos vão se juntar para resolver e para organizar. Ou eles se juntam, ou cada vez mais a gente vai ter unidades autônomas que vão fazer isso. Tá. E daí entra um grande risco. Porque uma coisa é você ter um governo bom ou mau, não sendo autoritário, você consegue derrubar ele. Bom ou mau, independente. Não sendo um regime ditatorial. Autoritário talvez, mas não ditatorial. Né? Quando você tem autônomos, se for 100% distribuída, como é a proposta da blockchain, quem você controla? Então não tem um ponto de controle. Isso é um ponto de risco. Né? Por enquanto, a gente está trabalhando com políticas de incentivos positivos, até alguém resolver descobrir um incentivo negativo que resulte em um crédito maior. Faz sentido. E aí, isso é basicamente... A sua tese é a aplicação do que você falou no início do tripé, né? Então, assim, o fato vai crescer, vai ter mais impacto cultural, enfim, vai começar a prejudicar, de certa forma, a sociedade, e aí a justiça, as normas entram logo em seguida. É isso. Ou vamos ficar cada vez mais na mão de algumas big techs. Sim. E aí também é um baita risco. Sim. Né? Eu, particularmente, respeito todas, mas não gostaria de ficar na mão de nenhuma delas. Hoje já estamos, né? Já estamos, né? Mas 100% sem um controle. Querendo ou não, a gente tem um mínimo controle estatal. Sim. Né? LGPD, ou a recente regulação de big techs na Europa, e por aí vai. Justamente para restringir um pouco o poder de fogo. Né? Porque, querendo ou não, você pega... O faturamento da Apple é maior que o PIB brasileiro. Olha o poder, né? A Apple é maior que o Brasil, sobre a ótica financeira. Né? Então, é uma série de fatores que para o direito é complexo. Mas como resolver? Né? Essa é a grande questão. Primeiro ponto é ficar parado, prostrado na frente da tecnologia. Já temos aí um bom histórico de revolução industrial para mostrar que não funciona. Todos aqueles que ficaram parados foram atropelados pelo avanço tecnológico. E aqueles que tentaram surfar na onda tecnológica, alguns conseguiram, outros seguiram tentando, mas foram junto. Avançaram.
Então, o olhar que eu dou para o direito e tecnologia é esse. Vamos surfar. Algumas coisas são espuma e que vão passar. Outras, estamos fazendo muita propaganda agora para uma coisa que realmente vai acontecer daqui a 5, 6, 10 anos. Metaverso, por exemplo. Uhum. Né? Não, mas metaverso já está acontecendo. Sim, mas em pequena escala, perto Sim. do seu potencial. Fato. Própria questão de inteligência artificial. Né? O potencial que a gente tem de uso dela hoje, perto o que pode vir a ser, querendo ou não, é matemática que demorou para engatilhar. Mas aí, Ou você não? não acha que esse jogo vai ficar perigoso? Porque a partir do momento que o movimento cresce demais, é a mesma coisa das Big Techs, né? Hoje em dia, agora, se você chegar num Facebook e falar, ó, eu quero ver seus algoritmos, eu tenho certeza que vai ser um problema gigantesco conseguir a realidade ali profundamente do E que não vai acontece. Provavelmente não vai conseguir. Então, você não acha que esse formato de pensamento de vamos aguardar de forma positiva os acontecimentos para depois normalizar, nesse caso da internet, pela velocidade ou pela descentralização, não há um risco da gente nunca mais conseguir normalizar? Participei de um debate um tempo atrás bem interessante sobre justamente o marco legal da inteligência artificial. Né? O Brasil é um dos primeiros países que está regulando. Né? Vários estão debatendo. O nosso projeto de lei é o que está mais avançado, foi aprovado na Câmara, está no Senado e sendo bem mudado lá no Senado, positivamente, alguns pontos e tal. Foi interessante porque assim, eu tive uma visão um pouco mais positiva sobre o projeto, no sentido de que ele não tenta regular tudo e ele é meio generalista. Mas ele é generalista no sentido de falar, olha, primeiro, observe uma condução ética. Primeira coisa. Né? Então, vamos olhar sobre a ótica da ética, as relações. Qual ética? A da sociedade. Uhum. O que é aceito. Né? Passo antes, né? Um passo antes. Um segundo passo que é tudo que for decidido de forma autônoma, ou seja, automatizada, que tenha uma válvula de escape para revisão por um humano e que eu garanta esse direito a qualquer pessoa. Então, se eu estou tendo meu currículo selecionado, que já tem aí vários exemplos mundo afora de robôs selecionando currículo, com preconceito, e normalmente acaba caindo para um homem, dependendo da vaga, um homem branco. E tem até a questão do primeiro nome, mas enfim, né? E que normalmente é um nome ocidental. Ah, é? É. Você não sabia. Por conta da maioria das empresas, Ele pega do histórico, exato, base de da dados. história. Ele pega a base de dados. Né? A gente vive ou viveu, vive ainda, numa sociedade muito discriminatória. Então nós temos uma base de dados histórica discriminatória. Sim, enviesada, né? Além de ter o viés do algoritmo, que pode ter, Uhum. porque você tem uma pessoa desenvolvendo, você tem a base de dados enviesada. Né? Que é o maior perigo, na minha ótica. Né? Como não especialista da área, digamos assim. Tá? Se eu tenho e sei disso, então eu tenho que permitir uma revisão por um humano. Mas mesmo que eu jogue numa revisão por um humano, vamos pegar um processo de seleção tradicional. Várias empresas já mudaram esse processo. Mas normalmente eu tenho um processo de seleção normal, eu vou ter um questionário padrão. E vou fazer todo mundo passar por aquele questionário padrão. Percebe que ao elaborar o questionário padrão, eu estou criando um algoritmo com viés? Claro. Se eu tiver uma pergunta ali, qual é a tua vivência no exterior? Eu já eliminei 70% ou mais das pessoas e já peguei um público-alvo que provavelmente é de uma faixa de renda maior. Fato. Ou foi bolsista. Né? Então eu já tenho um viés ali. É um algoritmo com viés também. Eu só joguei para a máquina. Tá? Então esse processo de entrevista também tem que ser mudado. Então, tanto é que no mundo da tecnologia, isso já é, que eu saiba, já vem de mais de 10 anos, de você ter processos de seleção que são feitos pelo grupo e não mais pelo um líder. Afinal de contas, aquela pessoa vai trabalhar com o grupo. E a descentralização acontecendo ali. Total descentralização. Então, você veja que tem uma série de atos que a gente pratica, às vezes, sem pensar muito, né?
que é para evitar também esse tipo de discriminação. Mas voltando ao projeto do Marco, né? Então ele tem essa vertente sobre a ótica de ética e sobre a ótica de revisão, né? São dois Me pontos explica melhor essa da revisão, que não ficou claro. Imagina que, então, que eu tenho um algoritmo e aí eu tenho que ter uma pessoa que olha os resultados, outputs daquele algoritmo, é isso? Se for questionado. Se for questionado. Se for questionado. Aí você tem que apresentar que existe um revisor. Você tem que apresentar isso. Tá. Então, por exemplo, eu estou sendo selecionado para uma vaga ou estou buscando um crédito num banco. Crédito em banco automatizado. Claro. Né? Imagina, absolutamente surreal hoje você imaginar alguém olhando ficha por ficha. Ponto. Né? Então, ao ter o crédito negado, eu tenho o direito de questionar. E falar, não, quero uma revisão. Qual foi o critério utilizado? O Open Banking acaba derrubando um pouco essa barreira. Uhum. Percebe? Então, esse próprio movimento de abrir o mercado com Open Banking, Open Insurance, que vamos ter agora o grande movimento, Open Health e tudo mais, acaba colaborando para isso também, para evitar algoritmos com vieses. Acaba ajudando. Entendi. Então, no fim do dia, o que acaba ajudando também é concorrência. Então, quanto mais eu abrir o mercado, quanto mais concorrência eu tiver, melhor. Agora, se eu regulo demais, fecho demais o mercado, por exemplo, de inteligência artificial, quantos players vão poder trabalhar nisso? Quantas startups vão poder se lançar nesse mercado? Sim. Se eu crio uma série de requisitos de compliance, de governança e tudo mais, muito travado, eu vou fechar o mercado. E eu vou ter um problema de concorrência. E toda vez que eu tenho baixa concorrência, o prejudicado maior é o consumidor. É quem está na ponta. E isso, o marco legal, ele comenta, de certa forma, da concorrência ou não? Ele não entra no aspecto... Ele tem um aspecto falando de que sim, que ele deve priorizar tecnologia, avanço tecnológico, concorrência, livre iniciativa. Legal. Principalmente livre iniciativa, que é algo que está na nossa Constituição desde 88 e foi regulado em 2018 pela Lei da Liberdade Econômica. Legal. Né? Então a gente levou 30 anos para regular a livre iniciativa. Caramba. Né? Tipo, estava indo, mas priorizava-se, por exemplo, movimentos sociais. Tudo bem com o movimento social, nada contra. É importante e precisa ter. Mas sem ter livre iniciativa e sem ter geração de dinheiro, faz sentido. eu preciso ter os dois lados da balança andando. A economia tem que ser paralela ao direito, senão o direito só contrai a economia. Exatamente, exatamente. Então esse olhar também é importante. E daí eu volto para aquela questão de ficar parado na evolução tecnológica. Se eu olho a faculdade tradicional de direito, ela está parada. Boa parte dos currículos. Uhum. E ao olhar para o direito ainda em caixinhas, ou de forma cartesiana, de Descartes, né, que querendo ou não a gente aprende tudo em caixinha graças a Descartes, ou seja, faz 300 anos que a gente está aprendendo do mesmo jeito e o mundo mudou um pouquinho. Uhum. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Né? Eu preciso parar para olhar de outra forma isso. E entender que eu tenho que ter uma relação econômica, eu tenho que ter uma relação de direito, de ética, deixar avançar num ponto sem também usar o ser humano de experimento. A gente já fez isso na Segunda Guerra e não deu certo. Né? Então, por isso que eu acho que esses limites éticos são interessantes. Se você pegar o próprio o LGPD, quando ela fala de dados sensíveis, o que são dados sensíveis? Foram aqueles que foram usados durante a Segunda Guerra para eliminar pessoas. Orientação sexual, doenças, partido político, sindicalizados, etnia, raça, credo. Foram todos os mesmos critérios utilizados na Segunda Guerra. Então a gente pegou um conceito histórico da sociedade e falou, aqui a gente não mexe mais. A gente já viu que não deu certo. Então esses dados, vamos tomar muito mais cuidado. Né? Então na hora que eu vou me valendo desses conceitos mais abertos, mas como limites entre a ética e a razão, né? Eles vão coordenando e não impedem ou não bloqueiam o avanço
tanto tecnológico quanto de livre iniciativa. Interessante. E olha que curioso, né? Para quem é empreendedor, eu diria que 99% dos empreendedores têm um certo preconceito, um certo viés sobre o direito no Brasil, né? Acho que muito pelas leis trabalhistas se julga todo o contexto geral do que acontece. Mas você falando das evoluções e do racional por trás das leis no mundo digital, me parece algo bastante inteligente pró-empreendedorismo, né? Mas fica esse pensamento para todo empreendedor. Eu tô... De fato, você está compartilhando cada vez mais, eu estou aprendendo as coisas que você está comentando e está tirando bastante desse viés que eu tinha de, não, o direito é totalmente falho, olha só olhar as leis trabalhistas, enfim. Então, perigoso olhar dessa forma. Você tem o marco legal das startups, que também busca aí criar livre iniciativa, própria regulação do sandbox regulatório, né? Então, o sandbox regulatório é algo que veio super bem, né, dentro do mundo empreendedor, ou seja, de eu criar uma caixa de controle, né, do sandbox de parquinho mesmo, de diversão, de criança, onde ali eu vou regular algo novo, por exemplo, NFT, entender o que está acontecendo antes de replicar no resto da sociedade. Até então, a gente sempre, não só Brasil, mundo afora, pegava um fato novo, fato social, com relevância jurídica, e replicava numa legislação aplicada a todo mundo. E daí viu que errou a mão. É a mesma coisa do empreendedor quando vai lá e dá uma ordem top-down, né, para a empresa toda. Viu que errou a mão, até organizar de novo a casa, é um baita problema. Agora, se eu pego só uma parte do business, ou só uma frente do negócio, faço um teste, por exemplo, com uma metodologia agile da vida. Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui na consultoria. Poxa, funcionou. Então vamos replicar isso no dev, vamos replicar isso no suporte e por aí vai. E daí você sai replicando. Então isso é uma coisa também nova para o profissional do direito, que está acontecendo. Só que é novo para aqueles que estão olhando o novo. Fato. Entendeu? Então, que não é a maioria, né? Que não é a maioria. Sem dúvida nenhuma, não é a maioria. Nós temos no Brasil um dos maiores volumes de advogados, de profissionais do direito. 1.300.000. Caramba. É o maior volume de faculdades de direito do mundo. Nossa. Né? Alguns falam, poxa, tem que restringir. Eu diria, deixa a concorrência restringir. Não vamos criar slots aí. Só que protege também quem está entrando. E daí precisa fiscalização mais séria das faculdades. Né? Mas enfim, se eu pegar esse universo de 1.300.000 advogados, de profissionais do direito aí com a OAB, quantos estão olhando para a tecnologia? Eu não sei te dizer um percentual, mas se eu te chutar 20% é muito. É muito. É muito. O resto todo está trabalhando dentro de um universo ainda que está num mundo analógico, né? Vamos trazer isso para a cultura brasileira, né? Olhar que 30% do território nacional ainda não tem cobertura de internet, que é meio surreal, mas não temos. E a pandemia mostrou isso. Então, exigir também que todo mundo migre para o universo digital do dia para a noite, não vai. Não é realidade, né? Não é realidade. Então, eu diria, tem mercado para todo mundo? Tem mercado para todo mundo. Desde que você não fique prostrado na frente da evolução. Falando, isso não vai me atingir. Interessante. E aí, falando um pouco agora de casos mais recentes e polêmicos aí dessas novas tecnologias, né? A gente recentemente viu a notícia de um estupro no metaverso, a gente viu também carros autônomos criando acidentes nas ruas. Como que o direito já vê isso hoje? Assim, já tem se criado alguns pensamentos ou normas sobre isso? Ou ainda você está naquele patamar de vamos ver, vamos acontecer mais e para depois a gente tentar normalizar? Como é que você enxerga isso? Vamos lá. Vou dividir aí talvez por carros autônomos primeiro. Tá bom. Olhando o universo de carros autônomos, você tem alguns países mundo afora que já estão regulando, já tem regulação própria. Tá? O Brasil ainda está bem atrasado com essa parte. Até porque para eu ter um carro autônomo eu preciso ter uma
cidade preparada para isso. Precisa ter 5G e mais uma série de coisas. Preciso ter 5G, eu preciso ter uma pista bem asfaltada, bem sinalizada, Ixi, né? Então vai demorar. Vai demorar, né? Calçadas bem sinalizadas. Não é à toa que aquelas ferramentas de capture já faz alguns anos que sempre te pergunta dados vinculados a trânsito, né? Uhum. Porque ela está treinando o robô. Só isso. A gente está de graça treinando robôs, né? Os acidentes que a gente teve até então, até onde eu tenho conhecimento, foram carros com autonomia 4 e não autonomia 5. O carro de autonomia 4 exige que o motorista esteja atento. É pré-requisito. Ele tem autonomia, mas o motorista está ali para retomar num caso de necessidade. Se você olhar as imagens dos acidentes, todos o motorista estava desatento. Ou estava dormindo, ou estava no celular, ou estava conversando e tal. Não elimina o problema. Não elimina. Mas é um ponto... Mas já tem o responsável, né? A ser observado. Sim. E daí, quem é o responsável pela coisa? Eu diria que a tendência é criar uma que a gente chama de responsabilidade solidária. Eu vou pegar todo mundo da cadeia de consumo. Porque não faz sentido, no meu olhar, eu condenar o engenheiro de software por um atropelamento na rua. E nem tampouco condenar só o motorista ou o dono do veículo. Até porque o dono do veículo pode ser uma empresa. Fato. E dentro da ótica criminal eu não posso prender uma empresa. Eu prendo seus dirigentes. Né? Então, na hora que eu olho uma responsabilidade solidária da cadeia, eu estou resolvendo o problema do consumidor lá na ponta. Aquele que está na rua. E jogo o problema para ser resolvido entre os integrantes da cadeia. E eles que se entendam aí quem é responsável e busquem as respectivas reparações. Aí eu entro num aspecto contratual. Então, o desenvolvedor, a empresa de software que desenvolveu a solução para a indústria automotiva, vai ter que ter um contrato prevendo essas questões. A responsabilidade vai ficar com a indústria automotiva ou vai ficar com o desenvolvedor? Com quem? Isso tudo envolve custo de transação e tudo mais. Né? Então eu olho isso para a cadeia toda. Porque se eu jogo essa responsabilidade solidária, eu estou protegendo quem realmente precisa proteger, que está lá na ponta, que está andando na rua. Né? Então esse é um ponto. Isso olhando o carro de rua normal. Só que se eu levo isso para o agro já é uma realidade. Né? Os caminhões são os que hoje estão mais evoluídos, caminhão de estrada mesmo. Eles têm uma telemetria hoje, que veio da Fórmula 1 inclusive, que vários desses caminhões hoje, o motorista está lá só pela direção. Ele não muda mais câmbio, ele não muda nada. Porque o caminhão já faz sempre aquele mesmo... Principalmente quando faz o mesmo roteiro. Tá? Ele já sabe onde é a curva, ele já sabe onde tem subida, onde ele tem descida, para ter um melhor desempenho mecânico, combustível e tudo mais. Em que o motorista só tem que conduzir a direção. Isso já tem. Operando no Brasil e tudo mais. E isso pode. Né? O que não pode hoje no Brasil é você ter um veículo totalmente autônomo ainda, por falta de regulação. Né? E falta de estrutura. Sim. Né? Então, acho que esse é um ponto. O outro lado é a tomada de decisão. Né? Aqueles dilemas de, eu tenho uma criança e tenho uma senhora. Quem que eu vou atropelar? Se eu não tiver saída. É bem mais complexo. Que é o software que vai decidir. Hoje é a gente que decide. Se eu não tiver saída, eu só tenho que ir para a esquerda ou para a direita. Quem eu atropelo? Não quero atropelar ninguém, mas não tem saída. Ou vai ser uma ou vai ser outra. Mas olha que curioso. Esses casos, eu ainda acho que são cenários simples que surgiram agora, mas perto do que vão surgir. Eu vejo exemplos claros ali da inteligência artificial recomendando coisas que podem causar suicídios, por exemplo. Aí nesse caso, quem que é o culpado? Imagina que você é um viciado em álcool e o algoritmo fica te mandando lá cupom de desconto para você comprar, e você entra numa depressão profunda, você se mata, enfim. E existe um link direto entre o poder dessa empresa de tecnologia, do algoritmo e dessa pessoa que infelizmente se suicidou. Nesses casos específicos já existe alguma discussão, porque é muito mais complexo, né? A gente não está falando de ter um condutor ali na ponta. Bem mais complexo, concordo. Literalmente pensando contigo aqui agora, tá?
Quando a gente tem, e fazendo um paralelo, do consumo excessivo de compras só, não vamos nem falar de álcool, por exemplo. Isso gerou o quê? A lei do superendividamento, que é uma forma do consumidor se autodeclarar falido. Falou, Nossa, estou nem super... sabia que existia isso. Existe. Que é, estou super endividado, e ele consegue se reorganizar. É tipo um cadastro que ele É faz? um cadastro. Né? Ele tem uma série de requisitos a serem cumpridos, Nossa. que foi uma alteração recente, criada dentro do Código de Defesa do Consumidor. Mas qual é a origem dessa lei? Tá? É um dever, no caso dos bancos, de informação, colaboração e lealdade, que são derivados da boa-fé. Daí eu volto à boa-fé. Né? Então, é um dever do banco dar um crédito consciente. Eu advoguei muito para o banco. Tá? É um dever do banco dar crédito consciente, de prestar informação correta. Não é o que a gente vê. Principalmente no crédito consignado. Exato, é um dever, mas não é realidade. Né? Mas você já vê um movimento de alguns bancos falando, não vou te dar mais crédito, porque você já está enforcado demais. Veja que esse movimento ele também tem um par e passo com o movimento ESG. É social, né? De social, de environment, de governance. Né? Que isso tudo está dentro ou está embutido do movimento do capitalismo consciente, que é um movimento que eu gosto muito. Eu sigo muito e cruzei isso, inclusive, lá na minha tese de doutoramento. Legal. Aqui na PUC de São Paulo. Eu cruzei a questão do contrato das relações contratuais, da autonomia que há, né? Quando eu tenho que proteger o empresário, quando eu tenho que proteger o consumidor. Todo consumidor merece a proteção estatal? Não é nem merece, é precisa. A questão é precisa. Ou toda a relação empresarial, realmente as pessoas estão em pé de igualdade? A gente sabe que não. Eu tenho um microempreendedor lá na ponta versus uma grande SA. E pesos diferentes. E com externalidades absolutamente diferentes, assimetrias absolutamente diferentes. Né? Então, eu tenho que ter uma coisa mais dinâmica. O capitalismo consciente, ele tem uma orientação para os stakeholders. Então, na hora que você fala, poxa, orientação para os stakeholders, eu vou ficar oferecendo álcool se eu já tenho um histórico dessa pessoa consumindo demais? É má fé. Eu estou querendo usar só o capitalismo radical. Só ganhar dinheiro. Então, se eu tenho uma orientação para stakeholders, que é um dos pilares do capitalismo consciente, com uma liderança consciente, que é aquela que vai falar, eu não quero vender um produto mais barato só para ganhar mais. Quero ter um produto de qualidade, por exemplo. Não me importa ter 1000 clientes, eu quero ter 100. Por exemplo. Né? Uma grande cervejaria, o seu CEO recentemente deu uma entrevista falando isso. Não vou entrar em aspectos de marcas, mas falando, eu não quero ter mais clientes. Eu quero que os meus clientes sejam fiéis à marca pela qualidade, por exemplo. Né? Isso é uma orientação, uma liderança consciente. Isso gera uma cultura consciente, que é o movimento das startups. Quase toda startup nasce por propósito maior, que é o quarto pilar. Então, se eu tento, dentro de uma empresa desse tipo, que tenha um propósito maior, começar a buscar só o resultado pelo resultado, com a venda de álcool para quem não pode consumir, isso não dá match numa linguagem século XXI, né? E daí não faz sentido. Então, aí eu tenho uma questão reputacional. Então, o próprio mercado, eu acredito muito nisso, óbvio que demora, não é em todos os casos. A maioria das empresas, não sou inocente, né? A maioria das empresas ainda está olhando resultado financeiro e acabou, tal. Mas esse movimento de olhar o nível de responsabilidade de cada um, criação desse canal, você veio atrás de um propósito maior. E de entregar algo a mais. Muito mais. Então você veja que todos os lados você vê pipocando esse movimento, que não é uma questão nacional, é uma questão transnacional. E eu gostei que você fez um link com o ESG e eu de fato nunca tinha pensado, faz todo sentido, né? Se você incentiva uma cultura desse tipo, necessariamente você começa a coletar melhores resultados, enfim. E não agressivos como esse que eu acabei de comentar ali, de um cenário lamentável de alguém tentando vender algo para alguém
debilitado. Se você olhar, por exemplo, o movimento do... eu participo de várias redes sociais. Uma que eu não participo, porque já tem demais, na minha opinião, para mim, é o TikTok. Né? Nada contra. Eu tentei usar, tá? Vou ser bem sério, mas acho que eu tô antiquado. Não sei se... Enfim. Mas conversando com a pediatra do meu filho, que tem 4 anos de idade, ela comentava comigo que houve um movimento agora recente, que eu nem estava acompanhando muito, de que o TikTok começou a tirar as crianças de lá. E limitar as horas, inclusive. Limitar as horas, bloquear perfis. Por quê? Porque estava tendo um volume de uso abusivo, né? Além das questões de sexuais e tal, tirando isso, tá? Mas excesso de uso e, principalmente, a questão de vício. E pior do que isso, se, vamos supor, meu filho não tem e os amiguinhos todos têm, meu filho pode sofrer bullying na escola dos outros, porque ele não tem uma ferramenta de rede social. Que hoje é muito importante para essas novas gerações. Daí a minha reação foi, mas a escola tem que bloquear esse celular, tem que bloquear. Não, mas está bloqueando. Acontece que as crianças ficam lá ensaiando a dancinha para fazer depois. Nossa. Daí entra o quê? O movimento da escola. A escola tem que cumprir, a escola e a família tem que cumprir o seu papel de falar, não, vamos segurar isso aqui. Nossa. Vamos dar uma outra atividade, vamos fazer a brincar de novo, de pega-pega, enfim, né? Brincadeiras que criança precisa brincar, porque senão, olha que interessante que a gente está fazendo com essa sociedade que está vindo por aí. Eu acabei mudando o viés, desculpa, né? Fica tranquilo que tá bom o papo. Mas a gente está limitando a criatividade dessas crianças. Total. Fica a massa total de informação que conduz a vida dela. E hoje você já tem pesquisa suficiente em neurociência, que a primeira infância, indo até no mínimo aos 7 anos, é onde você desenvolve todas as conexões cognitivas. Fato. Se você dá tela para essa criança, você acabou com a criatividade dela. Acabou. Tanto é que se a gente pegar a nossa plateia aqui, pedir para desenhar uma casinha. Imaginem uma casinha num campo. Tenho 90% de certeza que quase todo mundo aqui vai desenhar uma casinha de palitos, de linhas retas, com um campo, uma árvore ao lado. Provavelmente vai ter um sol, pouco importa. A questão psicológica do sol tá no meio, no canto. Não estou entrando nesse mérito. Mas vai ter uma árvore. E essa árvore vai ter frutos. Qual a cor dos frutos? Muito provavelmente vermelhos. Porque é aquele fruto que estava num livro infantil. Provável, sim. Que é uma maçã. Sim. Quantos estados do Brasil têm macieiras? Nossa, pouquíssimos. Santa Catarina, sul. E nas regiões ainda montanhosas. De serra. O resto não tem. Faz sentido eu ensinar um aluno da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, uma macieira. Só que aquele desenho que o público adulto está desenhando hoje é aquele que ele parou de desenhar com 4 anos de idade. Uhum. Que é quando ele começou a desenhar sobre pintar e não podia transpor as linhas do traçado, porque estava errado. E daí começa a entrar o conceito certo e errado. Se está dentro da linha, está certo. Se está fora da linha, está errado. Será? Era tão bom quando não tinha linha e a gente poderia exercer a nossa criatividade. Então, tirando aqueles que têm uma veia mais artística, a gente começou a tolir com a educação a criatividade e a inovação das pessoas lá com 4 anos. Se eu jogo ferramentas como TikTok ou qualquer outra rede social, eu estou limitando mais ainda. Concordo. Porque daí eu estou tirando a habilidade motora, principalmente a motora fina. Sim. Muito bom esse ponto de reflexão aí que a gente deixou pro público. Rodrigo, infelizmente a gente chegou ao final do nosso episódio. Eu queria dizer que eu tô surpreso, uma pessoa do direito discutindo a criatividade já é uma coisa que para mim me surpreende positivamente. Então, assim, tô muito feliz de entender as evoluções desse mundo do direito. Eu ouvia falar bastante de que o Brasil estava avançado em determinados pontos, mas você de fato trouxe detalhes técnicos que são importantes aí para quem empreende, enfim, quem está nesse mundo de tecnologia. Eu queria deixar esse espaço final agora para você deixar algum recado, seja aonde as pessoas devem buscar um pouco mais desse conhecimento, que tipo de preocupação elas precisam ter em relação ao direito aí no mundo digital, etc.
Bom, primeiro agradecer novamente o convite, a gentileza de estar aqui, né? Foi um papo muito bacana. Eu acho que começa por empatia. Eu acho que essa é a palavra, Thiago. Eu acho que além de propósito, que a gente falou bastante, mas empatia. O empreendedor deve olhar ou buscar um profissional do direito que tenha empatia, que conheça o DNA da empresa, que conheça o DNA do seu negócio, que esteja aberto a olhar o risco junto, ir junto. E aí entra a empatia, né? Aos profissionais de direito que estão nos acompanhando, se abrir para isso, né? O critério de inovação, criatividade é fundamental. E eu tenho visto vários profissionais do direito se abrindo para isso, né? E ao empresário, saiba que muitos estão se abrindo para isso. Legal. Né? E buscar conhecimento além do direito. Abandonar um pouco só, porque a gente é técnico, a gente tem que ter conhecimento técnico, mas também se alimentar de outras áreas, de filosofia, de tecnologia, necessariamente, absolutamente inevitável. Inevitável, né? Desenho, criatividade, design thinking. Se atire, se aventure e relaxe. O pessoal do direito é menos relaxado, digamos assim, né? Um pessoal mais tenso, enfim. Relaxa um pouco. É uma profissão mais que exige muito, né? De muitas dependências externas e tudo mais. E quem dá essa dica é o Daniel Goleman, de inteligência emocional. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado de todas as reflexões. Espero que vocês também tenham saído surpresos como eu, né, do quanto que o direito está avançando, de quais são os pensamentos por trás aí de tudo que a gente está vendo de evolução, seja de metaverso, AI. E fique até mais confortável de saber que existem pessoas dentro desse mundo do direito que conhecem já todos os movimentos que estão acontecendo nesse mundo de inovação e tecnologia. Então é isso, quem quiser estudar mais sobre esse assunto, acho que ficaram várias referências super interessantes aqui do convidado. E até o próximo episódio. Valeu!